Olá, sou Thiago Brito, trader e professor. E nessa aula nós vamos falar sobre os objetivos, né, propósitos, metas, né, tanto para o trader quanto para o investidor, né, tá entendendo os conceitos iniciais, né, dessa montagem, né, e como que a gente faz, né, e o porquê da alocação e diversificação, né, dos nossos recursos, ok? O que significa, né, quando a gente fala em relação a aplicações em curto, médio e longo prazo. E vou trazer também um exemplo de uma estrutura, né, para você começar a compreender, né, toda essa montagem. Primeira coisa que nós vamos fazer é compreender, né, sobre a parte de propósitos e objetivos, né, o que significa isso. Né, toda vez que a gente vai fazer determinada atividade, toda vez que a gente vier trazer para o mercado os nossos recursos para serem alocados, né, a gente tem um motivo pelo qual a gente está fazendo isso. Lógico que a maioria, né, das pessoas querem rentabilizar o seu capital. Eles desejam que seu patrimônio cresça de acordo com o desempenho e a rentabilidade, né, dos investimentos realizados. Mas a gente tem que identificar e tem que ter um propósito pelo fato da gente estar realizando investimentos no mercado e não estar realizando investimentos em outro tipo de segmento. Então eu posso ter 100 mil reais e trazer para o mercado financeiro, né, e fazer as diversificações e alocações necessárias, como também posso alocar em outro tipo de investimento, abrir uma empresa, né, investir, né, numa franquia, por exemplo, né, investir na minha carreira, ok? Para mim poder também estar rentabilizando o meu capital, para mim também estar buscando uma evolução profissional, né? Então o propósito, né, que é os fatores que levam a gente a estar realizando esses investimentos, eles são importantes para a gente poder sempre estar revisando, né, e visualizando se a gente está seguindo, né, todo o planejamento traçado. Já os objetivos, né, já são metas pré-definidas. Então eu quero informar, né, determinadas metas de curto, médio e longo prazo para me poder visualizar o quão perto ou longe eu estou de acordo com o meu desempenho. Então a gente tem essa importância para poder, né, disseminar, né, esse conhecimento em relação a propósitos e objetivos, né, para que você consiga, né, compreender o porquê de você estar realizando, né, as aplicações na bolsa e como que você vai planejar esses recursos para poder atingir metas pré-definidas. Então, se eu venho com mesmo 100 mil reais para o mercado, quanto que eu quero fazer no curto prazo? Quanto que eu quero fazer no médio prazo? Né? Qual que é o meu objetivo a longo prazo? Então a gente já tem que ter essas métricas, né, bem definidas, porque a partir disso a gente vai visualizar se com o capital que eu tenho, né, eu consigo realmente cumprir, né, os meus desejos. Porque de nada adianta eu vir com capital X e desejar fazer 2x, né, em pouco tempo, sendo que as possibilidades não são favoráveis. Né? Então eu colocar o pé no chão, compreender as possibilidades, compreender, né, como que eu aloco os recursos e como que eu vou manejar, né, todos os lucros ou até mesmo compensar os prejuízos dentro de um sistema organizacional, ele é importante para trazer uma proteção para o trader e também trazer aí outras alternativas de investimentos. Então o propósito vai ser o motivo pelo qual você está aqui querendo realizar os seus investimentos. E a gente sempre pode mudar, né, ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada, mudar. Eu entrei para o mercado para poder, por exemplo, viver de mercado. Né? Agora já estou caminhando, já estou, né, evoluindo, né, com o meu patrimônio, e a partir de agora, em vez de eu estar realizando e focando, né, nessa sobrevivência no curto prazo, né, eu quero viver de renda dos meus investimentos apenas. Então eu não quero ficar tão preso assim. A gente pode mudar esse propósito de acordo com a nossa caminhada. Ou um investidor mais passivo, né, que deseja apenas viver da renda, fazer aplicações a longo prazo, por exemplo, e viver ali dos juros, dividendos, né, dos rendimentos, ele pode querer acelerar um pouco mais esse processo para poder tentar, né, evoluir seu patrimônio de forma mais rápida, né, e que seja condizente com a sua realidade, sua capacidade, né, de gerar recursos, e querer vir focar mais no mercado do que em outra atividade. Então isso é importante para a gente poder determinar, né, os propósitos e os objetivos de forma que a gente consiga montar um planejamento coerente. Né? Então, tem pessoas que entram com recursos limitados na bolsa, precisando e tendo a necessidade de fazer valores, né, em comparação ao que ela tem, estratosféricos, né, para conseguir sobreviver. E isso é bastante arriscado.
porque ela vai ter que se expor demais, né, para poder conseguir montar e seguir o seu planejamento. E muitas vezes ela não tem um plano B, né, um recurso diferente para, se caso tudo der errado, né, ela conseguir se manter ainda, né, realizando esses investimentos. Então a importância disso é justamente você compreender que as possibilidades em relação ao seu capital vai depender do tamanho, dos seus objetivos e também da disponibilidade de tempo, né, para poder você estar dando atenção, né, quando você vem realizar os investimentos aí no mercado, ok? Então, propósitos vão ser fatores que te levaram a optar por realizar investimentos em renda variável ou ao invés, né, de aplicar em outro tipo de segmento. Isso é importante para a gente poder, né, verificar o custo de oportunidade, que a gente vai falar mais adiante. E os objetivos são planejamentos realizados para alcançar suas metas traçadas, né? Então eu tenho 100 mil reais, eu quero chegar no final do ano com 150 mil reais líquidos, já deduzindo todos os custos, já bancando minha estrutura, ou seja, aumentar o meu patrimônio, aumentar a minha empresa em 50%, fazê-la crescer, ok? Como que eu vou fazer isso? De que maneira que eu vou alocar? De que maneira que eu vou, quais os recursos que eu vou colocar em mais risco ou em menos risco? Isso é importantíssimo para a gente poder começar, né, esse processo de gestão financeira, né? Primeiro ponto que a gente tem que tratar é como que a gente mantém esse propósito ao longo dessa caminhada, né? Então a gente começa com um motivo inicial, né, um fator importante para a gente poder iniciar as operações. E como eu falei, esse propósito pode ir mudando à medida que você vai atingindo, né, as suas metas, ou se é porventura ela fica mais distante, e aí você vai ter que ajustar ou até mesmo mudar esse propósito de você estar realizando, né, os investimentos. Um exemplo que eu posso citar é justamente o seguinte: eu quero viver, né, da Bolsa de Valores, meus rendimentos, meu Prolabore, né, vai vir em relação à aplicação que eu fizer. Então, eu tenho 100 mil reais, ao invés de eu abrir uma franquia, ao invés de eu abrir um negócio, ao invés de eu investir na minha carreira, né, para me poder estar trabalhando em outro tipo de setor, em outro tipo de segmento econômico, né, o que eu posso fazer? Eu vou vir para o mercado. Então, eu estou tendo um custo de oportunidade ao invés de eu estar fazendo uma outra coisa que porventura eu também tenha aptidão, eu estou escolhendo por outra que eu vejo um futuro melhor, né, um crescimento patrimonial, uma tranquilidade, enfim, o propósito, né, cada uma das pessoas vai ter o seu. Né? Eu não aguento trabalhar mais onde é que eu estou, não aguento mais ter minha empresa, por exemplo, né, ter a dor de cabeça que você tem com cliente, funcionário, fornecedor, por aí vai, ok? E eu quero a tranquilidade, né, a estabilidade, vamos colocar assim, mais profissional, né, sem depender, né, de outros fatores externos. Na Bolsa de Valores você depende só de você. Então eu quero ter mais flexibilidade e venho para o mercado, ok? Então essa estabilidade vai depender só de mim. Né? Não tem qualquer outra influência externa que eu precise depender para me poder crescer. Ok, né? E aí você pega esses 100 mil reais que você tem guardado, que você já construiu de patrimônio, né, através de outra atividade, e vem para o mercado. Então seu propósito é ser trader, viver desse rendimento. Outras pessoas podem ter a sua atividade, né, e tá vindo para o mercado para poder diversificar os seus investimentos. Por exemplo, né, um empresário que possui um faturamento anual de 300 mil reais. Ele tem a empresa dele lá, já tem o faturamento dele, já consegue sobreviver, né, com esse salário que ele tira, esse prolabore que ele tira dessa empresa, e ele não quer largar esse segmento. Né, ele quer continuar com o seu negócio, já que ele está feliz com ele, já rende, né, o suficiente, enfim, independente do motivo. E aí ele quer pegar um saldo de caixa dessa empresa, ou até mesmo um saldo financeiro que ele tenha, né, de forma pessoal, e trazer para o mercado apenas para investir, ao invés de investir no seu próprio negócio. Então é uma alternativa, é um propósito distinto, e cada pessoa vai ter, né, o seu motivo específico para poder estar iniciando. Como que a gente mantém esse propósito? A gente tem que ter uma correspondência das nossas atividades. De nada adianta eu querer, por exemplo, pegar esse exemplo do empresário, que ele tem 300 mil reais e tem 100 mil reais sobrando. O que é melhor? Ele pegar os 100 mil reais dele e investir no próprio negócio que ele já tem domínio, né, que já está de forma estável e que, teoricamente, o retorno, né, fica um pouco garantido, ok? Ou ele vir para o mercado de renda variável, onde é que vai depender aí de vários fatores de acordo com o seu desempenho para ele conseguir rentabilizar.
Ele consegue aumentar esses 100 mil reais com maior facilidade no próprio negócio ou no mercado financeiro, né? E aí, é uma decisão pessoal, né? Ele pode, com 100 mil reais, fazer o negócio dele crescer e o faturamento dele aumentar. Em vez de 300 mil reais por ano, ele pode passar para 500 mil, pode passar para 600, 700 mil, né? Ser muito mais rentável, né, em outra atividade que ele tem aptidão. E quando ele traz para o mercado, ele acaba não tendo desempenho favorável e acaba perdendo dinheiro. Isso acontece quando a pessoa não tem ainda o discernimento, não tem ainda o conhecimento necessário para poder estar realizando as aplicações. Então a gente tem que compreender isso, porque o propósito que vai manter a gente, né, disponível para poder continuar realizando esses investimentos vai ser se ele condiz com a nossa realidade, com os nossos objetivos. Se eles ficam cada vez mais distantes, é melhor eu disponibilizar meu tempo em outro tipo de atividade e usar a Bolsa de Valores só como uma alternativa, né, como uma obrigação, né, de gestão financeira pessoal, por exemplo. Então eu só mantenho esse propósito a partir do momento que eu vou bem. Se eu começo a perder dinheiro no meio do caminho, é melhor eu proteger esse meu patrimônio e alocá-lo em outro local que eu tenha aptidão para isso, do que continuar dando foco, né? Porque o tempo passa muito rápido. E a pessoa pode assustar e já passou 5 anos, ela está tentando ganhar na bolsa, tentando ganhar na bolsa, tentando ganhar na bolsa e mesmo assim não consegue, né? Então tem pessoas que vão ter mais facilidade, né, e maior aptidão para poder realizar seus investimentos, vão ter um rendimento acima da média. Outras pessoas podem ter certa dificuldade, né, para poder estar realizando as escolhas e as alocações dos investimentos, ok? E não ter um rendimento tão satisfatório quanto ela queria. Ao invés dela ficar perdendo tempo, né, e querendo focar, o ideal é que ela pegue boa parte desse recurso e aloque em outro segmento, né, que ela tenha melhor desempenho e utilize uma parte dele para poder rentabilizar mais a longo prazo, né, não com tanto foco. Então a gente tem que compreender, né, esses fatores, porque todo tipo de motivo que a gente tem, à medida que o tempo vai passando, né, esses motivos e esses propósitos eles vão se modificando, né, de acordo com a nossa realidade. As pessoas mudam, né, as nossas prioridades elas mudam com o passar do tempo. E se eu estou mexendo com bolsa, se eu estou mexendo com investimentos, né, isso acaba refletindo diretamente. Porque se hoje, por exemplo, quero viver de mercado, quero ser um trader e quero que meus rendimentos só venham, né, das minhas aplicações. Hoje eu consigo fazer 10 mil reais. Vai passando o tempo, né, eu posso começar a criar-se uma necessidade, né, seja por decisão própria ou até de forma instintiva, né, de ter uma necessidade de tirar 15 mil reais. Eu consigo fazer, né, 50% a mais de rendimento com o que eu tenho? Ou eu preciso elaborar melhor meu plano, meu objetivo, para que isso seja possível? Os recursos que eu vou ter na época, né, vão possibilitar eu aumentar, né, meu faturamento dessa forma, sem que eu me exponha demais e aumente meu risco? Isso é importante e a gente vai mensurando, né, esse propósito à medida que a gente vai planejando, o que é importante, e montar um planejamento de curto, médio e longo prazo, que eles vão servir de métricas, né, para a gente poder visualizar como é que está sendo o desempenho. Mas também vão servir de métricas, né, para a gente poder acompanhar quais são as maneiras que eu vou investir. Por exemplo, né, se eu vou viver de bolsa, eu preciso ter investimentos de curto prazo, justamente porque eu preciso de um recurso imediato. Eu não posso deixar, né, o meu investimento preso, né, e eu precisar de determinado recurso e ter que encerrar o investimento para poder, né, me bancar ou pagar alguma conta, por exemplo. Então eu tenho que saber separar de forma correta, né, para poder trazer uma segurança e uma diversificação adequada. Continuando sobre esse tema, né, eu vou tratar agora como montar, né, o meu planejamento. Então, meu planejamento ele é feito, né, de acordo com as minhas prioridades, de acordo com os meus objetivos, de acordo com a minha necessidade. Então, eu tenho que determinar qual que é a minha necessidade atual, o que eu vou fazer com determinados recursos a médio e a longo prazo para o meu patrimônio crescer. Eu não posso ficar estagnado ao longo dos anos. Eu não posso fazer com que minha empresa não cresça. Por quê? Em momentos que o mercado possa estar ruim, ou em momentos que o desempenho do trader não seja favorável, eu posso ter que começar a deduzir do meu patrimônio para poder me sustentar. E isso pode ser um problema.
Então, a partir do momento que eu monto uma estrutura saudável, monto uma estrutura sólida, né, eu consigo visualizar as oportunidades e saber de onde que eu retiro os recursos para poder estar sobrevivendo e também onde eu realoco esses recursos para poder fazer meu patrimônio crescer. Então, essa necessidade, né, ela vai determinar o curto, médio ou longo prazo, ok? E também eu vou ter que determinar onde eu tenho mais ou menos risco. Isso também é importante. Então, não alocar todos os recursos em um único segmento não é uma alternativa, né? A maioria das pessoas vem para a Bolsa de Valores, principalmente atraídas pela alavancagem do day trade, pelas possibilidades do day trade, e acabam colocando todo o seu capital em um único segmento. Se porventura o desempenho dela ali não der certo, ela não for tão bem, ela pode acabar perdendo todo o seu patrimônio pelo fato de estar altamente exposta num ambiente de alto risco. E isso é um problema. Ela não tem nenhum plano B, né, nenhuma outra alternativa para caso dê tudo errado. E a gente tem que saber planejar para poder visualizar que a diversificação não é uma alternativa, é uma obrigação do investidor. Não como jargões do mercado, que diversificar é bom. Você tem que entender o motivo dessa diversificação. Porque cada pessoa, cada investidor vai alocar e diversificar os seus investimentos de acordo com os seus propósitos, de acordo com os seus objetivos. E a partir do momento que eu compreendo esses conceitos, eu faço um manejo operacional, um manejo dessas alocações organizacionais de forma coerente à minha realidade. Então não importa se outro investidor, outro tipo de trader, né, que porventura você tenha contato, ele coloca 100% capital no day trade, né, mas você sabe o propósito dele? Né, você sabe os motivos que ele está na bolsa? Você sabe como que ele aloca realmente esses recursos? Como que ele trabalha a gestão financeira? De forma bastante detalhada, a maioria das pessoas não tem esse aprofundamento em cima das finanças de terceiros. Ninguém vem e abre a carteira e mostra, olha, eu estou ganhando tanto, fazendo isso, fazendo aquilo, né, e faça isso também que vai dar certo. Não é assim que funciona. Então eu tenho que compreender, né, os conceitos de gestão, os reflexos em cima de cada decisão, né, onde eu posso recorrer caso dê alguma coisa errada, de acordo com os meus desejos. Então, não alocar não é uma alternativa, é uma obrigação, né? Possibilita uma proteção e abertura de novas possibilidades. Porque, porventura, se eu estou alocado só no day trade, né, se eu estou alocado só no swing trade, por exemplo, eu só tenho esse segmento, esse perfil, para extrair dinheiro. Se porventura o mercado ficar ruim para determinados segmentos, ficar estagnado e não ocorrer uma movimentação de preço, e isso ocorre com frequência, né, em qualquer mercado de renda variável, ok? Um momento de indecisão, que os preços não valorizam, também não desvalorizam, ok? Se eu estou preso em um segmento, eu estou bastante exposto a ele, pode ser que eu não consiga retirar os recursos necessários para poder me sustentar. Então essa importância de compreensão, né, tem os seus motivos que a gente vai detalhar ao longo, né, dessa aula. Então a diversificação se faz necessária de acordo com os objetivos finais do trader. Então eu tenho metas que eu tenho que ser seguidas, eu já tenho que montar um planejamento para daqui 5, daqui 10 anos, onde é que eu quero chegar, né, para poder mensurar no meio do caminho o que eu preciso de ajustar para poder me manter, né, dentro do planejamento, ok? Visualizar meu desempenho para poder ver se o propósito inicial, que é vir para o mercado, seja para poder rentabilizar, seja para viver sobre, né, o seu desempenho, se ele ainda é possível, né? Então a gente tem que fazer investimentos inteligentes. A gente não pode vir de forma cega para o mercado, né, fiel, acreditando que vai dar certo, é só questão de tempo. A gente tem que ser coerente, analisar, né, a nossa capacidade em gerar recursos, em gerar caixa e fazer a nossa empresa crescer. Ok? Então a gente vai separar, né, esse primeiro momento que para você compreender, a gente vai separar em alguns critérios, né, em relação a curto e alto risco, né? Então prazo e risco, né? Então curto prazo e alto risco, curto prazo e baixo risco, médio prazo e alto risco, médio prazo e baixo risco, longo prazo e baixo risco. Você não tem a longo prazo, o seu risco acaba sendo diluído, então você não tem um alto risco a longo prazo, ok? E você vai ter também as reservas financeiras, que elas são essenciais aí para a gente poder construir um patrimônio a longo prazo, né? Afinal,
Ninguém quer ficar 20, 30, 40, 50 anos, ok? Dependendo de operações no day trade, por exemplo, ok? Para poder estar se rentabilizando. Então chega em certo momento, quando o seu patrimônio cresce muito, né, você tem outras alternativas tão lucrativas quanto e até mais saudáveis. Né? É aquele momento que o trader ele para de focar muito no day trade, né? O day trade torna-se uma alternativa, já que o patrimônio dele já corresponde para ele poder bancar toda essa estrutura através de swing trade, do position trade, ou até mesmo do rendimento de renda fixa, dependendo dos seus objetivos traçados. Né? Para a gente começar a falar, a gente, né, começar a detalhar cada um desses tópicos, a gente vai falar primeiro dos objetivos de curto prazo. Né? A necessidade, eu tenho que compreender primeiro essa questão da necessidade. Curto prazo está muito ligado à minha necessidade de capital em pouco tempo. Então eu preciso, por mais que a disponibilidade, né, das aplicações feitas, elas são líquidas, né? Então, por exemplo, se eu estiver realizando operações em mercado futuro, em D+1, ou seja, em um dia útil, meu recurso está na conta, eu saco ele a hora que eu quiser. Se eu estiver fazendo aplicações em ações e opções, por exemplo, em D+3, ou seja, em 3 dias úteis, meu dinheiro está na conta. Então, a flexibilidade que você tem no mercado financeiro é que você pode parar ou iniciar a hora que você quiser. Você não depende, por exemplo, eu invisto em imóvel, eu invisto em determinado segmento que eu tenho estoque, por exemplo, eu preciso vender isso, e às vezes demora um longo tempo para eu poder transformar algo material em patrimônio, né, em recursos líquidos. Então demora. Mercado financeiro não, ele está sempre ali disponível. Por mais que seja uma renda fixa, que você coloque ela a longo prazo, com vencimento, né, bastante adiante, você consegue também, né, realizar a venda antecipada desses recursos. Então, você tem essa facilidade. Agora, o objetivo de curto prazo é a minha necessidade de estar tirando recursos alocados para poder sustentar toda a estrutura. Se a gente pensar, vamos pensar que fazer uma analogia como se fosse uma empresa do agronegócio, que ela produzisse de tudo, ok? Curto prazo seria como se eu tivesse um segmento de produção como se fosse uma horta, né, que ela produz muito rápido, você planta, ela produz rápido, você colhe e já vende, né, então ela tem essa produção e essa geração de recursos mais rápida, ok? E aí, em relação ao médio prazo, você tem um pomar, que vai depender da época que vai gerar frutos, a época que o tempo necessário para essa árvore crescer e gerar frutos também, né? E aí, a longo prazo, eu trabalho com plantação de mogno, por exemplo, que aí demora um longo prazo até o momento certo de eu ir lá, né, e transformar aquela árvore, por exemplo, em recursos financeiros, vou vender, vou beneficiar, não importa, ok? Então, eu tenho uma empresa de agronegócio, eu tenho uma fazenda, e aí eu tenho uma horta, eu tenho um pomar, e eu tenho ali uma plantação de mogno que vai demorar muito tempo para poder produzir e eu conseguir tirar dinheiro. Ok. Só que na horta, por exemplo, eu tenho produtos que são produzidos que são mais sensíveis, né? E aí o que acontece? Eles são de alto risco. Muitas vezes, se eu não cuidar direito dele, ele é produzido, né? E aí pode vir uma praga, ele é muito suscetível a pragas, por exemplo, e acabar com toda essa plantação. Né? Então ele é de alto risco. Então tem que colher e já colocar para fora rápido, né, para me poder rentabilizar. E tem os outros que são mais tranquilos, que não tem tanto imprevisto, né, durante a sua plantação, por exemplo. Então, essa mensuração de risco é importante para a gente poder ver o seguinte: os de curto prazo, os recursos de curto prazo, eles são suficientes para você manter essa estrutura, para você bancar os custos necessários, né, em relação, por exemplo, né, trazendo já para o investimento. Internet, plataforma, né, você trazer uma estrutura, porventura, se você for ter um escritório para estar realizando suas operações, pagar o aluguel, pagar condomínio desse local, né, se sustentar, tirar como prolabore. Então eu não posso, por exemplo, investir, vou fazer uma compra de Petrobras planejando ficar 2 meses posicionado. Nesse meio do caminho eu preciso de um recurso que eu aloquei nesse investimento, né? Eu vou ter que encerrar possivelmente uma boa operação que possa se valorizar mais por causa da minha necessidade de precisar desse recurso agora para fazer algum pagamento, por exemplo. Então, curto prazo é aquela disponibilidade de gerar caixa, de gerar recursos, né,
em poucos dias, ok? De forma que ele consiga rentabilizar o suficiente para poder manter essa estrutura. Então, o curto prazo ele é mais uma necessidade do trader. Porque o investidor está pensando sempre a longo prazo. Ele está pensando sempre em construir e elevar, né, a concepção de um patrimônio. Então, quando ele faz essas aplicações, ele não quer resgatar por agora. Ele quer, se ela gerar lucro, encerrou uma operação, ele investe novamente e vai acumulando patrimônio. O trader não. O trader ele tem essa necessidade, né, de despesas para manter, para fazer a manutenção dessa empresa. Então, eu preciso de ter recursos que gerem de forma líquida, sem eu ter que desfazer de investimentos, ok? Praticamente, né, quase que imediato. Se a gente for colocar o prazo de uma semana no investimento, por exemplo, também, é imediato, é muito rápido, né, esse prazo. Então, a necessidade do curto prazo é visualizar justamente eu precisar de recursos para poder me bancar. Então eu tenho um manejo ali de risco, eu tenho um manejo de aplicação, né? Eu tenho recursos de alternativas de investimentos que eu vou comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender o tempo inteiro, fazer um giro financeiro mais rápido. Como se fosse a horta, né? Que produz muito rápido, eu vendo, já planto de novo, já produziu, já vendo de novo, e aí sucessivamente, né, ela vai gerando recursos para poder manter a estrutura. Então eu não dependo de recursos, né, de médio nem longo prazo. Esses recursos vão ser utilizados, os lucros, né, vão ser utilizados para outro fim, para outro propósito, ok? No day trade, né, a gente tem que detalhar o seguinte: quais os perfis que se encaixam no curto prazo para o trader, por exemplo, ok? Vai ter o day trade, né, que é uma geração imediata. Mesmo que você faça swing trade, mesmo que você faça day trade em ações ou day trade em futuros, ok? Praticamente imediato, você fez lucro hoje, amanhã ou daqui 3 dias está na sua conta. Então eu preciso, por exemplo, montar um planejamento financeiro pessoal e da minha organização, né, que tem os custos organizacionais também, igual eu citei, plataforma e etc. Ok? Então eu já tenho que manter esse planejamento para que, olha, os recursos que eu fizer agora, eu já tenho uma conta para ser paga daqui a 3, 4 dias. Então esses recursos, geralmente, eles não são reinvestidos com toda facilidade. Né? Você tem que montar um planejamento de fluxo de caixa para visualizar o quê? Olha, eu já tenho os recursos para bancar meus custos até o final desse período? Já fiz um recurso para isso? Já. Então, ok, eu já pego ele, já separo para poder manter a estrutura e a partir de agora, tudo que gerar lucro, aí sim eu posso realizar os reinvestimentos necessários, né? Aí já passo para médio a longo prazo. Então todo esse giro financeiro dentro da estrutura é importante para deixá-la cada vez mais sólida. E a maioria das pessoas que entram no mercado não tem a mínima noção, né, dessa necessidade de trabalho em relação ao fluxo de caixa dele. Né? Então no day trade eu já tenho aí uma geração de recursos de forma mais imediata. No swing trade curto, que a gente vai ter o swing trade curto e o swing trade longo. Né? Swing trade curto, geralmente a geração de caixas vão dar em média 7 dias úteis, né, o prazo do investimento. Você entra, né, para poder buscar uma curta variação de preço, mas que não é no mesmo dia igual no day trade. Você espera nessa valorização em 2, 3, 4 dias. Geralmente a duração do swing trade curto, ela dificilmente passa de 15 dias, ok? Então, em média, ela vai durar aí 7 dias, vai depender do seu desempenho, dependendo do tipo de leitura, ok? Então é praticamente imediato também. E você também vai ter os trades realizados em opções, ok? De forma curta também. Você vai avaliar uma frequência menor do mercado, ganhar com a curta valorização. Não é um day trade, mas você está querendo ficar posicionado poucos dias visualizando também essa valorização. Então você consegue montar essa estrutura de que todos esses 3 perfis, eles vão estar gerando recursos o tempo inteiro. O tempo inteiro, ok? E aí você faz o planejamento para poder já programar em relação aos pagamentos que possam vir futuramente. Ok? Então essa é a primeira introdução do investimento de curto prazo. E agora nós vamos falar do investimento de médio prazo. Né? E aí nós já temos um outro propósito para quem realiza esse tipo de investimento. O trader, ele realiza os investimentos de curto prazo, né, porque ele está ali na função dele fazendo o giro financeiro para poder se bancar e fazer seu patrimônio crescer. Mas o trader, por obrigação, ele tem que ter a sua parte de investidor, ok?
visualizando um crescimento e uma proteção patrimonial a longo prazo. E a partir desse ponto, desse ponto da aula para frente, já se enquadra também o investidor, que ele não precisa desses recursos a curto prazo, não precisa de nada ali para se bancar, já que ele tem outros recursos de outro segmento, ok? Tudo que ele quer aqui é rentabilizar e aumentar seu patrimônio. Então, os objetivos de médio prazo são utilizados para realizar a manutenção e reinvestimento da carteira através, né, de um giro entre os perfis de atuação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou fazendo meu swing trade, montei minha carteira, ok? E aí, em determinado mês, eu bati minha meta financeira. Eu determinei lá, por exemplo, minha meta no swing trade é 5%, ok? Consegui bater minha meta. Os recursos aplicados nesse segmento são sempre reinvestidos, né, no próprio ou no segmento posterior, para longo prazo, por exemplo, ok? Então esses recursos não saem do sistema, a não ser por uma extrema urgência, uma extrema necessidade, ok? Então eles servem para começar a compor essa manutenção e um crescimento patrimonial. Ok? Então, por exemplo, eu fiz o swing trade, consegui fazer meus 5%, ok? E aí, parte desse lucro, eu tenho 100 mil reais e eu fiz 5% esse mês, né, no swing trade, por exemplo. Tá? O que eu vou fazer com esses 5 mil reais? Eu vou reinvestir no próprio swing trade, porque esse dinheiro eu não preciso dele. Eu já consigo tirar lá no curto prazo. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou reinvestir no próprio swing trade? Vou reinvestir uma parte no swing trade e pegar uma parte e colocar em opções, pegar uma parte e colocar no position trade, pegar essa parte, esse lucro que foi gerado e montar uma reserva para longo prazo, né, sem data determinada de vencimento. Então, os recursos de médio prazo servem para um giro de composição, né, para a gente fazer o juros sobre juros trabalhar a nosso favor. Porque é só de médio a longo prazo que você vê, né, o seu patrimônio crescer com esses reinvestimentos. A curto prazo você não, ele fica imperceptível, né, e você precisa de vários meses ou até de alguns anos para poder ver, né, o efeito do reinvestimento, do juros sobre juros, pode causar na sua evolução patrimonial. Ok? Então, os investimentos de médio prazo vão estar ligados à possibilidade de reaplicar os lucros de acordo com o desempenho. Por quê? Eu tenho que analisar o meu desempenho também. Vamos colocar que eu vou trabalhar em dois tipos de segmento, né? Igual eu estou citando aí, swing trade longo e opções, né? Os trades realizados opções de forma mais longa, ok? E aí vamos pensar da seguinte forma, tá? E aí toda hora que eu coloco como dia são 10 dias úteis. Então olha só, já não é, por mais que sejam 10 dias úteis, por mais que seja, né, 10 dias úteis, acaba passando muito rápido, 10 dias úteis são 2 semanas, por exemplo. Se no meio desse período eu preciso desse investimento, vamos supor, eu entrei no swing trade, ok? E aí já se passou 5 dias desse swing trade e eu estou precisando do dinheiro. Eu vou ter que matar minha operação para me poder resgatar parte ou total desse investimento. Isso não é saudável. Por mais que seja um prazo curto, dependendo da necessidade, 15 dias é muito tempo, ok? Só que eu tenho que visualizar que, em média, vai dar 10 dias. Então tem operações que vão durar mais tempo, tem operações que vão durar menos tempo. Em média, já está começando por médio prazo, ok? Um swing trade vai durar até 3 meses, por exemplo. Né? Se passar de 3 meses, a gente já tem a possibilidade de administrar ela para longo prazo. Então isso é importante eu determinar de onde que esses recursos eu vou alocar, porque se porventura, usando o mesmo exemplo, eu tenho 100 mil reais, consegui os 5% no swing trade, eu vou alocar esses recursos onde? Eu vou, né, sem conhecimento nenhum, eu vou colocar em opções, né, de forma aleatória, sem nenhum planejamento. Mas meu desempenho em opção é muito ruim, ou eu não tenho o mínimo conhecimento em opção. Eu vou pegar um recurso de um local que eu estou indo bem, de um local que está produzindo e colocar no local que eu estou indo mal. Então essa realocação, né, reaplicar esses investimentos vai depender do meu desempenho. Eu tenho que estar indo bem, né, em outro tipo de perfil de investimento para me colocar dinheiro lá. Porque isso não é racional. Eu vim alocar recursos em algo que está mais propício a eu perder dinheiro. Então o médio prazo vai fazer toda essa manutenção, né, da carteira, do patrimônio, para fazer a redistribuição de lucros em cima dos rendimentos realizados. Ok? O próximo objetivo, né, é o objetivo de longo prazo. Então o que a gente tem para poder trabalhar aqui? Eu não preciso desses recursos, né, durante um curto espaço de tempo, nem médio tempo.
né? Eu posso ficar alocado com esse recurso mais de um ano, mais de 6 meses. Eu posso ficar alocado no position trade 2 anos, por exemplo, se a variação da ação me possibilitar, né, eu administrar ela. Então eu não quero esses recursos. Esses recursos eu não quero utilizar ele para nada. Eu só quero causar uma evolução patrimonial dele, ok? Então, eles vão ser utilizados para um acúmulo, né, dos seus recursos, visando a geração de renda mais passiva. Então, com o Position Trade, aumenta as possibilidades para ele poder receber os proventos das ações. Eu tenho uma renda fixa que, à medida que eu for alimentando ela, né, quanto mais eu alimentar, mais ela vai render. Então, ela vai começando a gerar uma renda passiva. Só que os próprios lucros gerados por esses segmentos, ok? Eles são reaplicados nele mesmo, ou é praticamente colocado num cofre, que é o próximo segmento, que é a reserva, que a gente não tem a mínima pretensão de tirar aquele recurso de lá. Então os objetivos a longo prazo vão estar ligados à estabilidade da estrutura, né? Se sua estrutura é estável, te possibilita você ter recursos alocados sem a mínima possibilidade de você precisar deles. Então sua estrutura ela já está mais estável, né? Ela já tem um crescimento mais orgânico. E a gente tem que trabalhar com esse pensamento de organização como se fosse uma empresa, porque nada mais é que uma administração financeira visando um crescimento, ok? E aí essa aptidão, né, esse conhecimento em relação a cada perfil, ele se torna necessário. Porque não adianta eu querer realizar um investimento em position trade se eu não tenho a mínima noção de como eu faço isso. Se eu não tenho, ou eu passo a estudar como é que funcionam essas alocações, quais que são os prós e os contras desse perfil, ou simplesmente eu pulo para a reserva financeira, por exemplo. Ok? Então, mais ligado a longo prazo vai ser os position trades, vai ter uma geração média de receita, né, em 90 dias úteis, ok? E aí a gente tem que pensar nisso a longo prazo, esse recurso eu não posso precisar dele, porque senão eu posso estar matando um bom investimento, né? Fazendo um adiantamento, só para você entender, né, uma possibilidade de position trade. Geralmente, quando você aloca em uma ação, você vai topar, visualizando um rendimento a longo prazo, um position trade, ok? Você vai topar um risco de até 30% sobre o valor alocado. Isso pode te trazer um retorno em cima daquele valor, que pode demorar em 1 ano, 2 anos, 6 meses, ok? Mais do que 3 meses, tá? Pode trazer uma rentabilidade em cima do valor alocado de mais de 100%. Agora pense comigo o seguinte, você entra, visualiza uma ação de uma pequena empresa, uma penny stock, por exemplo, né, uma small cap, né, por exemplo, ok? E aí você compra aquela ação visualizando o crescimento dela a longo prazo, ok? Isso pode demorar muito tempo, mas você está lá administrando esse recurso. Aí você vem e precisa desse dinheiro, e você vai lá e pega e mata esse investimento. Meses depois, ele teria ido ao teu objetivo. Então, pela falta de gestão dessa necessidade de prazo e urgência, ok, você acaba desfazendo de um bom investimento. E nós vamos ter também as rendas fixas, né, que aí está mais ligado, né, a uma reserva mais imediata. Uma renda fixa que você compra com prazo de validade de 6 meses, você não deixa ela, por exemplo, igual um tesouro direto, que vai ficar preso 10, 20 anos, por exemplo, 5 anos, né, uma outra renda fixa com validade de 5 anos, ela já é mais curta. Né? Para quê? Você deixa ela vencer para fazer um rebalanceamento da sua carteira, compreender, né, toda a sua estrutura, o que precisa ser remanejado, para fazer possivelmente uma realocação. Ok? E aí a última etapa, né, de entendimento vai ser as reservas financeiras. Né? Vão ser recursos intocáveis. Esse tipo, quando você determina que essa reserva é para longo prazo, é para você viver da renda desses recursos. E ela vai estar mais ligada a apenas uma renda fixa, né, visando uma variação, né, uma composição do juros sobre juros a longo prazo. Você não pode mexer nela. Você não pode encostar nessa estrutura. Porque você tem todas as demais para poder trabalhar suas necessidades e visualizar os seus propósitos. Então tudo que a gente falou no início da aula, ele começa a se encaixar agora. Então as reservas vão ser recursos intocáveis que não devem retornar para o sistema. Eu não posso pegar um dinheiro que foi para uma reserva e voltar com ele, né, para o restante do sistema, em outros perfis operacionais, se porventura eles derem errado. Porque se eles estão dando errado, aumenta a probabilidade de eu pegar uma reserva e queimar ela, sem a mínima necessidade. Deu errado com esses recursos que eu aloquei aqui, por exemplo, não consegui, ou eu vou estudar, vou buscar dinheiro de outra maneira,
mas dessa reserva eu não posso mexer nela. Isso é minha segurança para se porventura tudo der errado, e também minha segurança para gerar receita de forma mais passiva e mais tranquila futuramente. Então esse segmento serve esse segmento apenas recebe recursos dos demais perfis, né? Então lucros dos lucros que foram residuais, né, dos outros investimentos feitos acabam vindo para a reserva, uma parte deles, né? Além dos próprios lucros. Então, o próprio título de renda fixa que você comprar, ele vai gerando os lucros e vão sendo reinvestidos automaticamente, né, nesses títulos, ok? Então, ela não tem prazo de validade. Então, isso é já visualizando um rendimento a longo prazo, ok? Então, eu trouxe agora, né, um exemplo, né, de uma estrutura. Uma coisa que a gente tem que entender é justamente que isso é um exemplo, né, igual eu estou citando. Não é um padrão, porque a gente falou ao longo dessa aula que a montagem dessa estrutura vai depender da necessidade do propósito de cada trader, do investidor, o que é que ele deseja. Tem investidor que pode querer ficar só um prazo no mercado, vou investir durante 3 anos e eu quero rentabilizar nesse período, eu quero aumentar meu patrimônio, meus recursos nesse período, para eu poder pegar esse dinheiro e investir em outro segmento, por exemplo. Então cada um tem um motivo para estar aqui, né? E aí eu tenho uma estrutura composta pelo day trade, pelo swing trade, por opções, por position trade, uma renda fixa de giro e uma renda fixa que seria a reserva que eu acabei de citar. O que significa essa ligação entre esses segmentos? Quando eu pego do day trade e tenho abertura para renda fixa, né, para giro, ok? Significa que eu posso, igual a gente já citou, né, alocar, pegar um recurso e colocar numa renda fixa de liquidez diária e utilizar esse recurso como margem para o meu operar no day trade. Ok. Quando eu ligo o swing trade a uma renda fixa de giro, significa o quê? Porventura eu quero montar uma carteira de 10 ativos. Em determinado momento do mercado ele não está favorável, eu estou posicionado só em 4 ativos. Então eu tenho o equivalente a 6 ativos, né, a alocação equivalente a 6 ativos parada na conta. Isso não é bom, né? Deixar dinheiro parado na conta da corretora dessa maneira. Então o que eu vou fazer? Eu pego e coloco ela numa renda fixa com liquidez diária até eu visualizar alguma oportunidade. Para o swing trade eu não consigo utilizar a renda fixa como margem. Então eu tenho que ficar atento a isso. Eu vou lá, compro a renda fixa, eu tenho até 3 dias. A partir do momento que eu entro, né, numa ação, eu tenho 3 dias para poder ter o dinheiro em conta e dá tempo suficiente para eu poder tirar da renda fixa e colocar, né, na conta para debitar uma possível entrada, né, numa operação de swing trade. Então, não estou visualizando a oportunidade, eu pego esse dinheiro, coloco na renda fixa de giro, ok? E aí, a partir do momento que eu achei, eu resgato daqui para poder causar o pagamento aqui. Em opções, a mesma coisa. Então, vou montar uma carteira de opções e vou colocar lá que eu quero, por exemplo, 3 alternativas. Tenho 3 possibilidades de entrada nas opções, ok? 3 opções diferentes, né, para poder fazer a entrada. Ok. Não estou vendo nada, né, nenhuma oportunidade, ou o vencimento dessa ação veio ruim, dessa opção, né, o código dessa opção, né, veio ruim, está com pouco volume, enfim, né, a gente vai trabalhar isso nas aulas pertinentes. Eu venho cá e coloco na renda fixa de giro. Por quê? Se eu coloquei hoje na renda fixa de giro, amanhã eu visualizei uma oportunidade de entrar numa opção. Eu posso ir lá e comprar ela automaticamente. Ok. Por quê? Em D mais 3 vai ser debitado na minha conta. E aí dá tempo para me vir aqui, resgatar o equivalente, né, a minha necessidade para poder bancar nessa compra, cai na conta e vai debitar. Ok. A mesma coisa para o position trade. Ok? Então estou visualizando uma carteira de position, não estou vendo nenhuma oportunidade por agora, e aí eu coloco na renda fixa, né, é o mesmo raciocínio. Agora você pode reparar também que eu tenho aqui uma interligação entre os segmentos. O que significa isso? Significa que, por exemplo, eu estou realizando day trade, né? E eu não posso ficar realocando o day trade o tempo inteiro, senão eu começo a aumentar e deixar a minha gestão de risco desproporcional, devido ao day trade de alavancagem ser muito alta. Então já monto, quando você, né, visualizar as aulas de montagem, planejamento pro específico do day trade, ok? Você vai compreender melhor. Mas agora eu quero que você compreenda o seguinte: eu estou com meu recurso no day trade. O day trade gerou lucro, já vou me alavancar nesse lucro? Não. Ok? Eu vou pegar os lucros do day trade, se eu já não tenho nenhuma outra conta para pagar, nenhuma outra despesa para manter essa estrutura, caso eu foque no day trade, ok? O foco é de onde eu vou tirar os recursos para poder manter esse sistema sustentável.
eu vou tirar o lucro do day trade, fechei o mês. Então, minha meta no mês é 10 mil reais no day trade, ok? Desses 10 mil reais eu vou tirar, né, 6 mil reais para poder pagar as despesas, para poder me sustentar, ok? Sobrou 4 mil. 4 mil eu vou jogar no day trade, mudar minhas metas, me alavancar mais de um mês para o outro? Não. Eu pego esses 4 mil, uma das possibilidades é jogar no swing trade, por exemplo. Aí eu componho e aumento meu patrimônio para o swing trade, seja no curto ou no médio prazo, ok? A mesma coisa no swing trade. Minha meta no swing trade é 3% no mês. Esse mês eu fiz 6%. O que eu vou fazer com esse resíduo da minha meta? 3%, por exemplo, eu pego e vou investir no próprio swing trade. Os outros 3%, o que eu vou fazer? Eu posso vir colocar em opções, eu posso vir já direcionar direto para position. Então eu estou fazendo um giro financeiro, um juros sobre juros, dentro do meu sistema, de acordo com o meu desempenho e minha capacidade. A mesma forma da opção. Então eu entrei numa opção, né, minha meta em opções é fazer 40% no mês sobre esses valores, ok? E esse mês eu consegui fazer 150%. Foi uma opção boa, peguei, consegui pegar o usufruto do movimento. No próximo mês eu vou reinvestir tudo em opção? Posso, ok? Mas também eu posso pegar e compor para aumentar a minha diversificação e começar a equilibrar melhor, né, o meu sistema. Pego uma parte e aloco no position trade. Então eu tenho um crescimento nas opções e tem mais alternativas no position visualizando a longo prazo. E aí o position trade também. Entrei numa operação de position, né, e a ação passou algum período, valorizou além do que eu estava planejando. Eu pego esse recurso e jogo para reserva. Aumento minha participação no position, mas um resíduo, né, um excesso desse lucro, eu vou montando uma composição de renda fixa, de reserva a longo prazo. E aí eu faço giro sobre giro dos juros, de forma bastante inteligente. Ok? Então essa importância, entender isso é só um exemplo, né? O caminho dessa seta, por onde que vai passar os lucros, ok? Pode mudar de acordo com a necessidade e propósito, e principalmente os objetivos de cada um. Ok? Então, é isso que eu vou tratar agora, né, nessa parte da aula, que não há padrão, mas sim um planejamento. A maneira de se realizar as alocações e diversificações vai variar de investidor para investidor. Cada um tem seu propósito, cada um tem sua necessidade, cada um tem seu custo fixo, cada um tem seu patrimônio, cada um vai realizar seus investimentos em determinado perfil. O importante é compreender as possibilidades e saber quais os caminhos disponíveis para a gente poder estar seguindo no nosso planejamento. Então, dessa forma, devemos sempre nos preocupar em focar nas nossas atividades e nossas intenções. O que terceiros fazem, o que terceiros conseguem rentabilizar, isso não é problema nosso. Não são essas pessoas que vão bancar nosso sistema. Não são essas pessoas que vão operacionalizar o nosso sistema. Então, a partir do momento que eu me preocupo comigo, trago os meus objetivos para a minha realidade, para os meus propósitos e acompanho o meu desempenho, ok? Isso se torna necessário para mim poder ver o quão perto ou longe eu estou para poder cumprir, né, todas essas etapas para ver se eu mantenho o mesmo propósito ou preciso modificar com o longo do tempo. Okay? Então, nessa aula, o que a gente viu? Nessa aula, né, a gente viu o que são os propósitos e objetivos para compor o planejamento organizacional e pessoal do trader e do investidor. Né? Então, os recursos que eu preciso para curto prazo, mais ligados ao trader, né, para poder me bancar, tirar meu salário para poder sobreviver, ok? E também, né, para bancar essa estrutura, os custos dela, ou para o investidor que quer sempre acumular patrimônio e reinvestir, né, os seus recursos. Nós vimos também a montagem de planejamento exige uma compreensão de prazo e risco, essa necessidade, né, que a gente acabou de falar, atrelado aos interesses pessoais, né, ou seja, o que importa é o que eu quero, né, as minhas possibilidades, ver se elas estão coerentes com a minha realidade, não de terceiros. Objetivos são definidos de acordo com a disponibilidade de gerar caixa, de acordo com as necessidades e metas traçadas. Então eu tenho a necessidade atual de me bancar. Então eu preciso realizar um giro financeiro, né, condizente a essa realidade. Seria a horta, né, da minha fazenda. Ela produz mais rápido, eu vendo e consigo manter essa estrutura. Ela serve para me poder manter. Se sobrar de lucro, eu reinvisto. Ok. Né, seria o salário que vem. Né, eu trabalho em tal lugar, tenho salário, tenho minhas despesas, né, e aí vou investir, né, o que sobrar, né, de forma errada. O certo é recebo, né, o meu salário, já tiro para investir e vivo com o resto. Enfim. Né. Agora, a questão é, eu tenho que entender, né, as minhas necessidades, minhas metas, para saber como é que eu vou alocar e vou remanejar esse lucro.
E vimos também que a não padronização, né, da montagem, mas sim um equilíbrio para ser suficiente para manter e reinvestir os valores da estrutura, né? Então tem que montar uma estrutura que ela consiga me bancar a curto prazo e reinvestir a médio e longo prazo. Dessa maneira, a evolução patrimonial fica de forma natural. Ok? Obrigado por assistir mais uma aula, espero que tenha contribuído com mais um entendimento e até a próxima.